Virtudes desde já na tua candidatura. Em primeiro lugar, o facto de falares em pé faz a homenagem à árvore. E quero dizer que o Seixal foi a primeira terra onde se celebrou a festa da árvore. A árvore tem um significado simbólico muito interessante, entre os quais a passagem das raízes subterrâneas e a verticalidade da árvore faz com que possamos ascender mais perto do sol, e isso é uma virtude. Em segundo lugar, aquilo que está ali no placar. E numa fase em que o nosso partido está com grandes dificuldades a nível interno, eu atrevo-me mesmo a dizer que corremos o sério risco de uma quase cisão dentro do partido. Uma candidatura distrital que tem como primeiro propósito agregar, unir, juntar, fortalecer, é uma candidatura virtuosa. Estas duas virtudes, portanto, dão um bom sinal e eu penso que tu vais conseguir reeleger-te como Presidente da Distrital de Setúbal do Partido Socialista, com o trabalho na sequência daquilo que tem sido feito. E por isso a primeira nota que eu gostava aqui de deixar é essa, a continuidade do trabalho. Sei que antes faço uma referência, porque neste momento fazer política é difícil. É difícil porque estamos em crise e é difícil porque a igualdade das armas concorrentes não existe. E como muito bem foi aqui referenciado, fazer política sem ter nenhum cargo público que garanta a subsistência a priori, sem ter um cargo público que garanta os contactos e a possibilidade de fazer política, e ter que trabalhar todos os dias, e ter que gastar o nosso sustento todos os dias em defesa dos nossos valores, trabalhando para o partido e para a causa pública, é também uma virtude que eu gostava aqui de deixar registada, que já foi registada, mas também é, digamos, uma marca do teu trabalho que dá esperança para a continuidade do trabalho que tu tens vindo a desenvolver. Contudo, nem só de virtudes vivem as candidaturas e a política neste momento. E uma outra marca que também existe na política é o caminho da virtude para, digamos, num caminho de defeito contínuo que teve uma tradução prática nas últimas eleições, que é o sinal bem claro ao nível da Europa de que as forças políticas estão-se a desinstitucionalizar. Há uma pulverização política que, ao contrário daquilo que é a diversidade também virtuosa, cria uma dispersão ideológica perigosa, difícil e complicada de gerir. E eu penso que também nas estruturas distritais isso deve ser assinalado, deve ser reconhecido e deve ser combatido. Essa dimensão supradistrital, essa dimensão da participação coletiva da política no quadro daquilo que é a política hoje, eu reconheço também em ti essa dimensão e essa capacidade operacional até para fazer política, diferente de outras candidaturas que, pelo facto de já terem exercido muito tempo, portanto, cargos políticos e estarem numa rotina já quase constante, têm dificuldade em dar aquele primeiro passo, aquele passo que faz a diferença, aquele passo, aquele ímpeto de transformação e de força regeneradora que nós precisamos na política para, na verdade, aquilo que tu no final disseste, transformar. E é nesse quadro de transformação que eu entendo a política e no qual eu te vejo, que eu gostava de colocar 4 questões, digamos, para que fizessem, digamos, caminho naquilo que há de ser o teu mandato distrital, coincidente com o mandato legislativo. Nós, há pouco tempo, nos órgãos autárquicos, tivemos a contingência de ter que votar um parecer a propósito de uma iniciativa legislativa de um outro partido para a restauração das nossas freguesias. Como tu sabes, a reforma do Estado levou à agregação de freguesias, a agregação é um eufemismo, porque tratou-se da extinção e depois de uma alegada união e, portanto, na prática, trata-se de uma união de freguesias que não produz efeitos. E, portanto, nesse quadro da reforma do Estado, que o nosso Secretário-Geral eu digo o nosso Secretário-Geral porque ele está em funções e é o nosso Secretário-Geral, já disse que vai rever e que vai, portanto, que vai rever assim que nós formos governo. Existe um princípio de que, relativamente aos órgãos que tenham emitido parecer favorável ou desfavorável relativamente a essa reforma, essa vontade autárquica seja respeitada.
E nós estivemos na contingência de votar um projeto de lei que não foi nosso do Partido Socialista. A primeira questão é, relativamente à reforma do Estado, Setúbal tem que intervir desde logo, quando for governo, participar na reforma do Estado que for desencadeada pelo nosso governo, no sentido de repor a justiça aqui no nosso concelho, restaurando as freguesias, num quadro com certeza mais macro, num quadro macro de reforma do Estado, mas num quadro que respeita a identidade do concelho, a sua história e o serviço público de proximidade que estão inerentes às freguesias. E, portanto, o comprometimento dos autarcas aqui no concelho não pode ser, por um lado, para que percam a face e, por outro, não podem ser palavras vãs. Tem que ter um efeito e uma consequência no quadro da reforma do Estado. Uma outra questão que talvez por deformação profissional não invocaste, é a questão da reforma do mapa judiciário, e que tu sempre falas, e agora, porventura, temos que, portanto, relativamente ao Tribunal de Seixal, retomar as valências do Tribunal de Seixal, participar na reforma do mapa judiciário, por forma a recuperar também, no quadro de uma causa justa, as valências do Tribunal de Seixal. A questão do hospital é uma questão que não é uma questão do Partido Comunista. No quadro do nosso governo do anterior, houve um comprometimento por escrito da então Ministra doutora Ana Jorge, Ministra da Saúde, relativamente ao hospital, e essa questão deve ser retomada. E, portanto, eu tinha 4, já disse 3, porventura a quarta questão deixo para mais tarde. Porque eu quero que tu estejas sempre atento ao Seixal e não quero esgotar desde já todas as propostas, e sei que tu vais estar atento cada vez mais aqui ao nosso conselho. Minha querida camarada, da minha parte, tens o apoio, tu sabes sim, desde a primeira hora, desde o primeiro momento. E sabe muito bem. Muito obrigado. A minha participação enquanto militante do Partido Socialista é uma participação de base, podes dispor, e eu sei que o Seixal está contigo, e portanto estaremos hoje e estaremos com certeza na tua tomada de posse como Presidente da Federação de Distrital de Setúbal.